Olá, queridos, graça e paz, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o pastor Márcio Santos. Esse é o meu canal feito para abençoar a sua vida. Estamos terminando a leitura do livro de Gênesis. Hoje é o penúltimo episódio. Que bom que você chegou até aqui. Essa leitura feita enxergando a abundância divina através das páginas de Gênesis. Se você perdeu algum dos episódios, todos estão disponíveis aqui de forma gratuita para abençoar seu crescimento e seu conhecimento bíblico. Nós chegamos hoje ao capítulo 45 ao 47. Fica conosco do começo até o fim. Pega a tua Bíblia, teu caderno, tuas anotações e vamos ler esse trecho. Capítulo 45. José se apresenta a seus irmãos. Antes de mais nada, eu gostaria que você pudesse se inscrever aqui nesse canal. Aperta aqui embaixo, inscreva-se, faz parte dessa grande família. Vai ser um grande privilégio ter você conosco. Esse capítulo, do 45 ao 47, narra a revelação de José a seus irmãos, a reconciliação com a família, a migração de José e sua casa para o Egito e a administração de José durante a fome. Esses capítulos revelam, sobretudo, a abundância divina por meio da providência de Deus, da restauração dos relacionamentos, da provisão abundante para a família de Jacó e da preservação do plano da aliança em meio a uma crise, daquele tempo. Então, são 3 capítulos fantásticos, vale muito a pena. Quando José ouve que Judá ficaria no lugar de Benjamim, ele se emociona. Esse capítulo fala sobre isso, sobre José se revelar para os irmãos quem ele era. Revelar não só quem ele era, mas também o plano de Deus em todo esse cenário. Então, quando José se depara com aquela cena que Judá diz assim: eu me coloco no lugar de Benjamim, deixa ele livre, eu prefiro ficar escravo no lugar dele, eu prefiro sofrer no lugar dele. Isso emociona José ao ponto de José ele não conseguir mais segurar o segredo de se revelar. Verso 7 desse capítulo 45, a Bíblia diz assim: Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Uau. Aqui José entendeu, na verdade, que foi Deus que cumpriu os seus planos. Então os irmãos estavam com medo, temerosos daquela situação, não sabiam o que esperavam. Mas José vai lá e demonstra, mas José revela que por trás das coisas que passamos tem sempre um plano divino operando. Por trás das coisas que passamos tem sempre um plano divino operando. Nesse episódio aqui, no capítulo 45 de Gênesis, José se revela aos irmãos e ele revela também um plano de Deus. Diante da situação tão difícil dos irmãos estarem se sentindo culpados pelo mal que fizeram a José, José revela que não foram eles que mandaram José para o Egito, mas foi plano de Deus. Deus tem um plano sempre por trás de uma situação difícil. Deus tem sempre um plano por trás de uma tragédia, de um trauma, de uma ferida. Nós precisamos buscar enxergar o plano de Deus. Quando nós enxergamos o plano de Deus, tudo se revela diante de nós e nosso coração precisa descansar naquilo que Deus está fazendo. Essa era a cena, José se revelando aos irmãos e revelando o plano de Deus. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus que me trouxe aqui para salvar a vida de vocês. Às vezes a gente não entende as reviravoltas que Deus causa, que Deus faz, mas nós precisamos confiar e descansar. Talvez você está passando por uma situação exatamente como a de José, mas Deus está falando ao teu coração hoje. Fica tranquilo, descansa teu coração, existe um plano maior do que o que os teus olhos podem ver. Por trás de toda situação difícil, existe um plano de Deus operando. Nem sempre nós vamos entender o porquê. Então, durante o sofrimento sempre será mais difícil entender, mas depois que o sofrimento passa, porque durante o sofrimento é tempo de a gente clamar, de a gente pedir, de a gente entregar a Deus. Mas quando passa-se o momento mais difícil, as coisas começam a esclarecer-se, nossos olhos começam a ver melhor e a gente passa a entender o plano de Deus. Então, quando nós passamos por dias difíceis, nós precisamos pedir ajuda, mas quando chega o tempo da abundância, nós precisamos agradecer a Deus. Quando nós passamos, conseguimos compreender melhor. Provações produzem perseverança. Deus trabalha para forjar o nosso caráter nos tempos mais difíceis. Então, esse tempo difícil, essa estação complicada, essa estação de dor, de aperto, de prensa, é Deus forjando talvez o teu caráter, moldando a tua forma de lidar com as coisas e também te fortalecendo. José estava entendendo assim. José entendeu
que era o tempo onde Deus estava o fortalecendo. Então todo sofrimento tinha um propósito. Não foram os irmãos, mas foi o trabalhar de Deus. Não são as pessoas, mas é o trabalhar de Deus. Tudo tem um propósito nas mãos do Senhor. E talvez o que você está passando hoje seja para te fortalecer. Aqui fica claro nesse capítulo a cura e o perdão envolvido. Então José perdoa os irmãos por entender Deus trabalhando. Deixa eu te dar um conselho precioso, tá bom? Você precisa entender Deus trabalhando. Ficará muito mais fácil de você exercer o perdão para as pessoas. Quanto mais a gente entende o trabalho de Deus, mais nós perdoamos as pessoas que cruzam o nosso caminho. Talvez o que você está mais precisando hoje é entender Deus trabalhando, é você poder confiar no que Deus está fazendo. Não ficar perguntando os porquês, mas você ficar descansando no teu coração daquilo que Deus está fazendo. As dificuldades têm um propósito e o perdão tem uma missão. Você pode escrever isso aí? As dificuldades têm um propósito e o perdão tem uma missão. Entenda isso. Capítulo 45 termina e aí a gente entra no capítulo 46, que é a ida do povo de Israel de mudança para o Egito. Então, a fome aperta e aí Jacó pega toda a família e vai para o Egito. Então Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Israel, seu pai. Durante a noite, Deus lhe falou em visão. Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou o seu Deus, o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei da sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta. E Jacó estará ao seu lado quando você morrer. Deus ele falou de forma clara, Deus falou de forma sem gerar confusão. Quando Deus fala, Deus ele direciona, não tem confusão quando Deus fala conosco. Então Jacó entende aqui o agir de Deus, Deus falando com Jacó, vai para o Egito. Importante ter a direção do Senhor nos momentos difíceis da nossa vida. Sabe, quando nós passamos por apertos, dificuldades, nós precisamos buscar a direção de Deus. Nesse capítulo 46, Deus fala para Jacó, desça para o Egito, você e sua casa. Lá eu farei você prosperar. Depois vocês retornarão. Deus deixa claro a promessa dele, de uma forma clara, uma forma que gera paz, gera segurança. Nos momentos mais difíceis nós precisamos buscar a direção de Deus. Tenha cuidado com a direção dos seus sentimentos, direção dos seus pensamentos. Você precisa buscar ouvir a Deus falar. Deus fala ainda, Deus continua falando nos mínimos detalhes. Então, aqui você vê, Deus sabe sempre a maneira de fazer e de falar. Verso 12 do capítulo 46, a Bíblia vai dizer no verso 12 que os filhos de Judá foram Onã, Selá, Perez, Zerá. Embora e Onã tivessem morrido na terra de Canaã, os filhos de Perez foram Rom e Amu. Então aqui você vê o texto falando de Perez, que gera Ezom, e sai a linhagem dali de Cristo, Judá e Tamar, que geram Perez, e de Perez sai a linhagem de Cristo. Então você vê como Deus faz as coisas, como Deus trabalha de forma excelente, que a gente às vezes não entende. Então as dificuldades não definem quem sou e quem eu serei. Toma isso para o teu coração hoje. As dificuldades não podem te definir quem você é hoje e quem você será amanhã. Aqui nós vemos de forma clara que ali a relação de Judá e Tamar não foi uma relação saudável, não foi algo bom, mas gerou algo poderoso, trouxe a linhagem de Cristo. Então, nos momentos difíceis, nós também podemos gerar algo bom. Nos momentos de maior crise, Deus quer usar para que se nasça algo bom. É nos momentos mais de dor, que a ostra vive, que se nasce a pérola. Então eu quero profetizar que uma pérola vai nascer desse tempo difícil que você está enfrentando. A história com o Senhor não depende da história passada. A vergonha pode ser transformada em honra. Então a sua história com Cristo hoje não depende da sua história com o mundo passado. Aquilo que foi vergonhoso um dia para você está sendo uma vergonha diante da sua família. Deus pode restituir e transformar em dupla honra. Você só precisa buscar ao Senhor de todo o teu coração, confiar no trabalhar de Deus e depender exclusivamente da direção de Deus. Jacó, no verso 28 desse capítulo 46, quando estavam quase chegando, Jacó enviou Judá adiante para encontrar-se com José e pedir-lhe informação sobre o caminho para Goze. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Goze, a fim de encontrar-se com seu pai. Então Jacó demonstra que decidiu confiar em Judá. Jacó pede para que Judá vá à frente. É uma atitude de confiança. Mesmo Judá tendo feito algo errado, decepcionado, então Jacó decide confiar em Judá por sua própria atitude de proteger Benjamim.
Então Judá honra a palavra, Judá faz diferente agora, Judá começa a se comportar diferente, começa a fazer diferente e ele vai ganhando a confiança do seu pai. Então no final nós vemos José agindo para com a sua família, como se fosse o cuidado, na verdade, do Egito. E ele não queria a família dentro do Egito, ele queria a família protegida para que não fosse influenciada pela cultura do Egito, para que não fosse tomada pela cultura do Egito. Os costumes do Egito não poderiam influenciar a família de José. Então José, com cuidado, ele diz, não, vocês não precisam. Ele vai até Faraó e diz, a minha família está aí, mas elas querem, elas podem ficar em Gósen, um território próximo ao Egito. Seriam cuidados da mesma forma, mas não influenciados. Essa é a essência desse capítulo 46. E aí nós vamos para o capítulo 47, onde José compra toda a terra do Egito a Faraó. Veja que coisa poderosa, né? José abençoa a Faraó. Então José apresenta a sua família a Faraó e ele abençoa. Verso 10, a Bíblia diz assim, verso 10 do capítulo 47. Diz, então Jacó abençoou a Faraó novamente antes de deixar a corte. José deu a seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito e a região de Ramassés e os acomodou ali conforme o faraó havia ordenado. José, ele compra a terra, ele estabelece a sua família na terra e o pai Jacó abençoa a Faraó. Em Jacó, que é Israel, havia uma promessa, serão benditas todas as famílias da terra. Então Jacó, ele era um dispensador da bênção, ele era aquele que transbordava a bênção para as pessoas. Havia uma promessa sobre Jacó: abençoarei aqueles que você abençoar e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então Jacó, por onde passava, abençoava. Jacó abençoou a esse faraó. Esse faraó não era um faraó mau, era um faraó que honrava, que respeitava. Então Jacó o abençoou. Esse faraó cuidou bem da família de José e foi abençoado por isso. E a promessa de Deus sobre Jacó era transferida para as pessoas, para a sua geração. Nós precisamos abençoar as pessoas com palavras e ações. Talvez hoje a realidade que você está vivendo só será mudada quando você começar a abençoar as pessoas que te fizeram mal. Está na hora de você abençoar mais e falar menos. Está na hora de você mudar as suas palavras em relação à sua família, em relação às pessoas. Abençoe as pessoas com palavras e ações, que a bênção alcance outras pessoas, que a bênção que Deus está te dar possa também alcançar outras pessoas. Como igreja, nós devemos ser essa fonte de bênção. A igreja, ela deve ser esse canal. A igreja é a representação aqui dessa cena do capítulo 47, é esse lugar de transferir a bênção, de liberar a bênção para gerações, de abençoar as pessoas. Então José compra a liberdade. No verso 20 desse capítulo, a Bíblia diz que assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível e em pouco tempo todas as terras passaram a ser propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos de uma extremidade do Egito à outra. As únicas terras que ele não comprou foram as dos sacerdotes. Então José, ele compra a terra comprando a liberdade dos egípcios. José, ele vai lá e os egípcios vendem toda a terra pela fome. Então José foi aproveitando para conquistar a liberdade. Eles entendiam que fora do Egito, de Faraó, eles iriam morrer de fome. E assim é que somos também essa mesma visão em relação a Cristo. O que os egípcios entendiam? Que eles não tinham para onde ir a não ser serem escravos de Faraó, porque não valeria sair do Egito e morrer de fome. Era melhor estar debaixo da escravidão de Faraó e ter o que comer. E aí eles decidiram ser escravos de Faraó. Então José, quando compra a terra, compra a liberdade, dizendo: vocês são livres. Essa é a mesma essência de Cristo na nossa vida. Cristo comprou a nossa liberdade na cruz. E aí nós decidimos ser escravos do Senhor por entender que não vale a pena sair da presença do Senhor e morrer de fome espiritual. Então é melhor decidirmos por amor ser escravos do Senhor. Como Paulo diz, eu, servo de Cristo, escravo de Cristo, E Paulo traz esse entendimento de que a vida fora de Cristo não é uma vida que vale a pena, não é vida a ser vivida. Então o Senhor hoje deseja no teu coração que você tenha essa consciência de você ser um servo, um escravo de Cristo por amor
pois você entende que fora de Jesus você não encontra a verdade, o caminho e a vida. Então essa é a essência que nós precisamos aprender aqui. Jacó pede a José que não enterrasse ele no Egito. O capítulo termina assim. Jacó queria que a promessa se cumprisse, que ele voltaria para a terra prometida, mas não em vida, né? Ele morreu no Egito, mas os ossos dele seriam levados para Canaã, para a terra prometida. E ele entendia que sua terra não era ali, né? Nós também precisamos desse entendimento. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Uau, que poderoso esses 3 capítulos. Espero que Deus tenha falado ao teu coração poderosamente. Fica firme. Nós nos encontramos no último episódio, no próximo, e te espero até lá. Deus te abençoe poderosamente. Até lá.